Olá! Começa agora mais uma edição do Sala de Aula na TV. E nessa temporada, você acompanha a produção acadêmica dos estudantes de pós-graduação da Unesp sobre paisagismo. As reflexões fizeram parte da disciplina Repertório Vegetal e Paisagístico na Construção do Território Paulista, ministrada pela professora Marta Enokibara em 2018 e 2020, na pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo da FAAC, no campus de Bauru. E neste episódio nós vamos saber mais sobre a tipuana, a árvore da rua mais bonita do Brasil, e conhecer a sua trajetória no país. Participam da edição Antônio Carlos Pereira e Thalita Angélico. Bom programa! Olá a todos e todas, sejam bem-vindos ao Sala de Aula na TV. Nessa temporada, temos como tema Circulação das Plantas nos Jardins. Olá, Thalita, bem-vinda e obrigada pela presença. Olá, professora Marta. Obrigada. Olá, Antônio, bem-vindo, obrigada pela presença. Olá, Marta, olá, Thalita, eu que agradeço o convite. Obrigada, pessoal. Hoje nós vamos conversar sobre os resultados de um dos trabalhos da disciplina Repertório Vegetal e Paisagístico na construção do território paulista, que teve como tema a circulação das plantas nos jardins. E no que consistia esse trabalho? A partir do conteúdo teórico ministrado nas aulas, os alunos tinham que escolher uma planta e investigar sua origem, como ela chegou no Brasil e como ela se inseriu em nossas praças, jardins e na arborização urbana, bem como explorando também alguns aspectos culturais. Os resultados dos trabalhos trazem uma pluralidade de olhares que foram enriquecidos pelas diferentes áreas de formação dos alunos que participaram da disciplina. Em 2020, caso da Thalita e do Antônio, nós tivemos, então, profissionais formados em arquitetura e urbanismo, caso do Antônio, mas também alunos formados em ecologia, engenharia agronômica e florestal, caso da Thalita. No episódio de hoje, vamos falar sobre a tipuana, a árvore da rua mais bonita do Brasil, que eu acho que vocês já ouviram falar, ouviram na internet, né? De quem que a gente vai falar primeiro, pessoal? Sobre a árvore ou sobre a rua? O que deixa vocês mais curiosos? Eu acho que é a árvore, né? Já que ela que deu o nome à rua. Então, vamos começar falando sobre a árvore. A tipuana é uma árvore da espécie Tipuana tipu, da família das leguminosas, que é a mesma família do feijão, do pau-brasil, e é muito utilizada na arborização urbana, em jardins, praças e parques. Segundo as informações do livro Árvores Exóticas no Brasil, publicado pelo engenheiro agrônomo Harry Lorenzi, a altura da tipuana varia entre 12 a 15 metros. Vejam como ela é nessas imagens. Na foto da esquerda, temos um exemplar de tipuana em uma rua do centro de Jaú, que é um município do interior de São Paulo. Na imagem da direita, destacamos uma das tipuanas que compõe o canteiro central da Avenida Nações Unidas, em frente ao Parque Vitória Régia, aqui em Bauru. Nossa, muito bonito. Mas e a rua mais bonita do Brasil, Thalita? Onde fica? Essa rua é a Rua Gonçalo de Carvalho e fica em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Ela é pavimentada com paralelepípedos e é como uma alameda, formada por tipuanas dos dois lados. Então, as copas das árvores de um lado tocam as copas das árvores do outro lado, formando um túnel verde. É muito bonito de ver. Vejam nessa foto. No trabalho da Thalita, ela verificou que as tipuanas dessa rua foram plantadas na década de 1930, se não me engano, Thalita abordou que foram plantados cerca de 96 exemplares, Em 2005, houve uma proposta para pavimentar essa rua de paralelepípedos com asfalto e conseguir fazer um estacionamento, Para isso, algumas tipuanas teriam que ser suprimidas, Alguns moradores, então, se manifestaram contra esse corte e, depois disso, essa rua foi declarada por decreto municipal como patrimônio histórico, cultural, ecológico e ambiental do município. Mas, Thalita, de onde veio essa fama da rua mais bonita do Brasil?
das redes sociais. Em 2008, um catalão escreveu sobre essa rua no seu blog chamado Amigos das Árvores. Depois disso, um biólogo português leu esse post e escreveu a sua versão no blog A Sombra Verde. Ele apelidou a Gonçalo de Carvalho como a rua mais bonita do mundo, na verdade. Os internautas gostaram e, com isso, essa rua ficou famosa. Essa história está bem mais detalhada no site da Prefeitura Municipal de Porto Alegre. Thalita, então essa rua certeza que é um ponto turístico de Porto Alegre, né? Sim, com certeza. Mas eu acho que Porto Alegre também tem outros túneis verdes, se eu não me engano. Tem Tipuanas na rua Marquês do Pombal, não tem? Sim, tem. Na Marquês do Pombal tem mais ou menos 190 tipuanas, imaginem. Até mais, né, do que na Gonçalo de Carvalho. Nossa, deve ser bem agradável caminhar ali então, né, com toda essa sombra. Mas eu lembro, Thalita, que você ressaltou no seu trabalho que não é o ano inteiro, né, que faz toda essa sombra. É normal algumas espécies dessa família perder parte das folhas no meses de inverno, que é o período que chove menos. Isso é uma estratégia da planta, né, Thalita? Para evitar a perda da água pelas folhas durante a transpiração. É isso mesmo, Tom. Gente, mas voltando à rua mais bonita do Brasil, é importante ressaltar que a beleza dessa arborização, ela foi e é referência para o seu uso em vários outros projetos de arborização, né? E também porque a tipuana, ela cresce rápido, e isso favorece o uso da espécie na arborização e no paisagismo, desde que, obviamente, tenha um espaço suficiente para o desenvolvimento das raízes e das copas, claro. E ela também, ela não tem uma sombra tão densa. Então, com isso, ela permite conseguir ter um gramado embaixo, consegue a grama se desenvolver embaixo, né? Mas o que mais chama atenção realmente são as inflorescências amarelas, né, com aqueles cachos bem vistosos e que começam a florescer entre setembro e outubro e se estendem até novembro, dezembro. Aqui em Bauru, por exemplo, já começou no final de setembro de 2021, já tinham, né, algumas tipuanas começando a florescer. Depois a gente vai mostrar uma tipuana florida para vocês verem. E outra coisa que chama atenção são as sementes aladas, né, que parecem uma asa. Vejam que engraçado nessa foto. Nossa, muito engraçado mesmo essa semente. Eu lembro quando eu era criança, eu jogava ela pro alto assim e ela descia fazendo um aviãozinho. Fazia a alegria da criançada. Aí, na verdade, só depois que eu fui entender que essa semente também é uma estratégia da planta para serem dispersas pelo vento. Sim, Antônio. A semente alada cai longe da árvore mãe. E é esse tipo de estratégia que favorece a ampla distribuição de muitas espécies da família das leguminosas. E por falar em distribuição, Thalita, você sabe quais foram os primeiros registros botânicos da tipuana? Ou seja, quem classificou essa espécie cientificamente? George Bentham foi o primeiro botânico que classificou a tipuana. Isto foi em 1860, imagine. No Flora Brasiliensis de Beaumarchus, aparecem 3 espécies descritas como tipuana por George Bentham, bem como os locais de ocorrência na época, como Ceará, Mato Grosso, Rio de Janeiro e até na Bolívia. Em 1892, outro botânico, o alemão Otto Kunze, passou pela América do Sul e coletou, entre inúmeras espécies vegetais, a tipuana. Em 1898, ele reclassificou, então, a tipuana como tipuana tipu, e este é o nome científico aceito até o dia de hoje para essa espécie. Na imagem da esquerda, vocês podem ver a página do Flora Brasiliensis com a ilustração botânica da tipuana, feita na época, e na imagem da direita, uma foto do botânico alemão Otto Kunze. Então, essa reclassificação de 1898, feita por Otto Kunze, é o nome válido hoje. Isso, Antônio, isso mesmo.
Thalita, você mencionou também no seu trabalho os registros da tipuana no Flora Brasiliensis, no Ceará, Mato Grosso, Rio de Janeiro e Bolívia, né? Mas, afinal, essa espécie é nativa do Brasil ou não? Então, segundo o livro Árvores e Arvoretas Exóticas no Brasil, publicado pelo engenheiro agrônomo Harry Lorenz em 2018, a tipuana tipu é originária da Bolívia e da Argentina. No Flora do Brasil 2020, a tipuana aparece como cultivada em áreas antrópicas, ou seja, em áreas urbanizadas. Se a tipuana é nativa da Argentina, isso pode ter alguma relação com a abundância de tipuana em Buenos Aires, porque no portal da Prefeitura de Buenos Aires há uma informação que existem aproximadamente 14 mil tipuanas na cidade. Tem até uma foto que mostra lá Florida em Buenos Aires. Belíssima. Belíssima mesmo. Agora, bem lembrado, Antônio, inclusive a difusão da tipuana na arborização e no paisagismo de Buenos Aires se deve ao paisagista francês Charles Taís, que ele chega na Argentina no final do século XIX e teve um papel fundamental na introdução de espécies nativas na arborização urbana das ruas, parques e jardins, e uma dessas espécies foi a tipuana. Aliás, né, o uso das nativas no paisagismo e na arborização em geral é interessante porque as nativas estão naturalmente adaptadas às condições locais de clima e solo. Não é, Thalita, nossa engenheira florestal? Com certeza. Agora eu posso contar uma coisa engraçada? Pode. Os argentinos, às vezes, observam que embaixo da copa das tipuanas caem gotículas, e eles chamam esse fenômeno de o choro das tipas. Tipas é como as tipuanas são chamadas lá. Mas isso dos choros da tipas é lenda, né? Ou tem alguma explicação para elas chorarem? Sim, tem uma explicação. Existe um inseto que se chama cigarrinha de espuma. É da espécie Cephisus sitifolis, que suga a seiva das folhas das tipuanas e excreta uma substância espumosa. Quando há muitos desses insetos na superfície das folhas, esse fenômeno é tão intenso que essa espuma se acumula e depois cai da copa das árvores como se fossem gotinhas de chuva mesmo. Os moradores dizem que é até refrescante passar ali por baixo. Veja nessa foto o tanto de espuma que se forma na superfície da folha. Nossa, parece até meio grudento. Mas esses insetos, eles provocam algum dano à tipuana? Normalmente não, mas em algumas situações eles são considerados pragas, como por exemplo em cultivos de eucalipto em larga escala. Mas voltando agora para a presença da tipuana nas cidades, a professora Marta mencionou em que em Buenos Aires a inserção em larga escala na arborização urbana da capital portenha se deu graças ao paisagista francês Carlos Taís. Mas e aqui no Brasil? Quando que ocorreu? Boa pergunta, Antônio. Aqui no Brasil, parece que também tivemos a contribuição do Taís para sua inserção. O Guilherme Maza Dourado, no livro Belle Époque dos Jardins, ele comenta que em 1903, o próprio Taís deu uma consultoria ao prefeito do Rio de Janeiro, na época, o Pereira Passos, e que este provavelmente teria indicado tipuanas e jacarandás mimosos para o prefeito no Rio de Janeiro, né? Tal qual o Taís estava usando na capital portenha. Agora, em São Paulo, segundo Eliane Guaraldo, em sua tese, ela diz que a introdução parece ter ocorrido também diretamente de Buenos Aires, quando outro paisagista francês, aí o Joseph Antoine Bouvard, que também atuou em Buenos Aires e posteriormente em São Paulo. Parece que também, então, graças a ele. O fato é que a Guaraldo comenta que a tipuana já estava presente na cidade de São Paulo em 1910, na arborização urbana, mais especificamente na Rua da Graça,
com 53 exemplares, e na rua Pedro Taques, com 15 exemplares. No interior paulista, ela também se fez presente. Em 1928, ela comparece no projeto do Reinaldo Dieberger para a reforma do Jardim Público de São Manuel, não é, Marta? Bem lembrado, Antônio. A Thalita, inclusive, ela identificou 8 exemplares de Tipuana ainda presentes nesse jardim na atualidade. Aliás, agradecendo aqui a Thalita pelo auxílio, né, na dissertação da Adélia Guiomar da Silva, que foi minha orientanda, e o mestrado versou justamente sobre esse jardim. Foi um prazer colaborar com esse trabalho, professora. Obrigada. Mas parece que não só São Paulo e São Manuel. Muitas outras cidades brasileiras seguiram essa tendência nas primeiras décadas do século XX. Eu encontrei alguns exemplos. A Tipuana compareceu no Jardim Municipal de Lavras, em Minas Gerais, na Avenida Beira-Mar da Praia do Botafogo, no Rio de Janeiro, no Parque das Águas, em Caxambu, em Minas Gerais, na Praça Santos Dumont, em Curitiba, no Paraná, na Praça José Bonifácio, em Cachoeira do Sul, no Rio Grande do Sul, e no Jardim da Luz, em São Paulo. Aliás, né, a Tipuana, ela comparece no Guia Botânico do Jardim da Luz e da Praça da República, e que foi publicado em 1919 pelo botânico Alfred Usteri, professor de botânica do curso de engenheiros agrônomos que existia na Escola Politécnica. Esse pequeno guia de bolso, né, ele teve uma publicação gratuita e lá estavam presentes 21 tipuanas, em um dos perímetros do jardim, mais especificamente na Rua Prates. Não é isso, Thalita? Sim, é verdade. Mas será que existe ainda hoje alguma tipuana dessa época? Felizmente ou infelizmente, ainda há 5 tipuanas no canteiro central da Rua Prates. Vejam nessa foto. Thalita, mas além de São Paulo, você mencionou o registro da tipuana em vários outros estados no início do século XX. A minha pergunta é, essa informação, ela corresponde aos estados em que a tipuana aparece distribuída no mapa do site Flora do Brasil 2020? Sim. Além do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraná, como eu já mencionei, a tipuana aparece distribuída no Acre, no Pará, Tocantins, Bahia, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Santa Catarina. Como dá para vocês verem nesse mapa do Flora do Brasil 2020. Nossa, Thalita, ela está presente em vários lugares mesmo. Mas seria legal mostrar para o pessoal como acessar o Flora Brasil 2020, para eles buscarem essa informação também da tipuana. Sim, claro. Então, primeiro, você acessa o site buscando Flora do Brasil 2020. Depois você digita o nome científico ou o nome popular no campo de busca no formulário à esquerda da página. Depois você clica em consultar, uma página nova se abre com várias informações como características de folhas, flores, frutos, a origem, a distribuição geográfica da espécie, inclusive o mapa com destaque para os estados onde ela está, onde ela ocorre. Aliás, né, Thalita, importante mencionar um grande divulgador da tipuana para a arborização urbana, que foi o botânico brasileiro Frederico Carlos Rene. Sim, professora, bem lembrado. Em 1922, Rene publicou o resultado de um recenseamento da flora brasileira, onde ele descreve a tipuana como árvore de sombra. Mas esta, como já vimos, já estava presente na arborização urbana em São Paulo desde 1910. Eu gostaria aqui de destacar um outro livro do Rene, que ele também menciona a tipuana, que é um pequeno livro de bolso denominado Arborização Urbana. Esse pequeno livreto, ele foi publicado em 1944, ele era de distribuição gratuita e dedicado aos senhores prefeitos.
foi o primeiro ou um dos primeiros manuais de arborização urbana da cidade de São Paulo, pois a sua estrutura, né, ela se assemelha muito mesmo aos manuais atuais. Continuando a falar de São Paulo, eu li uma matéria sobre um apagão verde que falava que algumas espécies elas irão sumir com o tempo, e a tipuana estava inclusa, porque elas já estão velhinhas e elas podem sumir até em 10 anos por estarem nesse fim de vida. Dizem que são as mesmas que estavam presentes no empreendimento da Companhia City no início do século XX, na capital paulista. Sim, são mesmo, Antônio. E por esse motivo é que a tipuana é atualmente uma das espécies arbóreas mais representativas de alguns bairros jardins, e além de outros, como Pacaembu, Alto de Pinheiros, Higienópolis, Moema. Eu li um artigo do professor Marcos Buqueride, da USP, em que ele menciona a tipuana como a espécie mais abundante na capital paulista. Mas esse artigo foi publicado em 2015, e depois disso, muitas delas caíram por causa das chuvas e ventos fortes. Mas é importante considerar que elas caíram não só porque estavam velhas, quase centenárias. É um problema de manejo também. Os canteiros inadequados, as podas inadequadas, a falta de cuidados fitossanitários, tudo isso deixa a árvore suscetível à queda em dias de chuvas e de ventos fortes. Lembrando que isso também aconteceu em 2016 na rua mais bonita do Brasil, que dá título a esse episódio. Mas mesmo assim, mesmo com todas essas quedas, ela ainda continua sendo a rua mais bonita do Brasil, né? É isso mesmo, Antônio. Bom, pessoal, infelizmente, nosso tempo já terminou e eu queria agradecer a participação da Thalita e do Antônio na disciplina e nesse episódio, né? Porque a interdisciplinaridade foi algo fundamental para o resultado dos trabalhos. Muito obrigada. Eu que agradeço, foi um prazer. Eu que agradeço o convite, Marta, foi um prazer. Obrigada, pessoal. Um abraço a todos e todas.